Oi, que bom que você tá aí, que bom te ver, quantas saudades. Eu sou a Leca, esse é o nosso canal Leca Raine e aqui as palavras têm valor, é por isso que a gente fala bastante e a gente conversa bastante. E eu tenho recebido tantos comentários assim amorosos, carinhosos, que eu gostaria de agradecer muito do fundo do meu coração. Se você me escreveu, se você vem me escrevendo com frequência, você sabe que eu estou falando de você. Pois é, eu fico muito agradecida, porque você sabe, era um medo antes de começar a gravar esses vídeos, deixa eu ajeitar meu cabelo aqui, era um medo tão grande, porque assim, o medo paralisa de verdade, sabia? Porque eu pensava assim, ai gente, vai ter tantos haters, né? Aquelas pessoas que falam mal, que agridem, e tem muita gente que sofre com isso, com essas ameaças, com essas coisas. Eu tinha muito medo disso, mas graças a Deus até hoje eu só ouço coisas boas, eu só ouço apoio, e mesmo assim, o fato de vocês me darem tanta força, tanto apoio, quer dizer que quando eu começar a receber essas mensagens assim, né, tristes, falando coisas que não são legais, mas eu vou estar tão reforçada, eu vou estar tão feliz com essa resposta que vocês vêm me dando aqui em relação ao canal, que eu acho que nem vai doer tanto. Eu acho que se acontecer assim, vai passar, entrar por aqui, entra por um ouvido, sai pelo outro, porque eu tenho vocês, na verdade, para me apoiar. E isso é que é o mais importante. Beijo! Amo vocês! Sabia que as palavras mudam o mundo, não é? O tema do nosso canal não é esse? Então, hoje a gente vai falar sobre pessoas que falam demais. Sim, é isso, pessoas que falam demais. É o nosso tema de hoje e vai ser bastante interessante, eu acredito, como foi interessante para mim quando eu estava fazendo minhas pesquisas aqui na internet, nos livros, para conversar com vocês. E aí o que eu descobri? Tem pessoas que falam demais por causa de transtornos, de problemas mentais que elas têm. E tem pessoas que falam demais porque foram criadas falando demais, ou pessoas que são muito sozinhas, passam por uma solidão muito grande. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Pessoas que falam demais. Você já sabe por que eu faço essa pausa logo depois que apresento o tema que a gente vai falar, não é? Isso mesmo, é para pedir para você se inscrever no canal, para você dar um joinha se você gostou do vídeo, para você compartilhar, passar adiante. E se você não quiser compartilhar, tem muita gente que acha que não, eu vou me comprometer, não é legal e tal, a pessoa pode não gostar. Fale a respeito, fala, olha, tem a Leca lá no YouTube, Leca Raine, Raine com H. É importante falar do H para a pessoa me encontrar, porque se ela botar Leca Raine com R, ela não encontra. Então, Leca, L-E-C-A com H, Raine, Raine. E a pessoa vai me achar. E talvez ela goste dos vídeos, assim como você gostou. E aí o canal vai crescer, crescer, crescer. Muito obrigada pela sua força, de verdade. Então, vamos entrar no nosso tema de hoje. Pessoas que falam demais. Existem patologias, ou seja, doenças ou transtornos que levam a pessoa a falar demais. Então, muitas vezes, sabe aquela pessoa chata que fala demais e às vezes a gente pensa assim, ai, não aguento mais ouvir. Gente, será que ela não vai parar de falar? Não vai parar de falar nunca? Ai, não aguento. Aí olha para o relógio e a pessoa não se toca. Aí você olha para cima, e a pessoa não se toca, continua falando. Pois é, gente.
Pessoas assim, muitas vezes, elas têm um problema, um transtorno, e acaba que a gente nem entende, a gente só acha que ela é chata e tal e tal. É chato mesmo, não é, gente? Vamos ser sinceros. É chato mesmo. A pessoa que não para de falar e fala sempre a mesma coisa e volta e fica falando e se lamuriando e falando de todos os problemas da sua vida e fala e fala e fala e se queixa de tudo, se queixa dos preços, se queixa do mundo, se queixa da casa onde vive, se queixa do namorado, se queixa da mãe, do pai, da tia, do cachorro, do papagaio, se queixa de tudo. Sim, tem gente que é assim, sim. Agora, é preciso, gente, como sempre, ter paciência, ter tolerância. É o que eu sempre falo para vocês. Tolerância acima de tudo. Agora, essa tolerância não quer dizer que você tenha que ficar ouvindo, calado, perder 1 hora, 2 horas do seu tempo ouvindo. Não. Você pode agir, você pode falar: fulano, sabe que eu me lembrei? Eu tenho um compromisso, eu vou ter que ir. Olha, fulano, infelizmente essa nossa conversa tá ótima, mas vai ter que ficar para um outro dia, por isso, isso e isso. Fulano, cicrana, olha, essa reunião tá ótima, mas tem uma outra reunião mais tarde, eu preciso me preparar para ela. Enfim, onde quer que você esteja, se é no telefone, se é ao telefone, se é num restaurante, conversando com a pessoa, ou se é no trabalho, você sempre vai achar palavras amáveis para terminar essa conversa. Aí é que tá, quando eu digo tolerância, é isso, é você buscar aqui no cantinho do seu cérebro palavras que sejam doces, macias, palavras que não machuquem, não ofendam. Olha, fulano, você fala demais. Poxa, cara, não dá, assim não dá. Ah, isso vai machucar, isso vai doer, isso vai... Nossa, na pele de quem sente é sempre muito doído. Então daí a gente se colocar no lugar da pessoa que blá, 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 a gente já falou várias vezes sobre isso, a tal da empatia, mas então, busque, eu tenho certeza que você tem condições, você é uma pessoa inteligente, você tem no seu vocabulário palavras que você possa usar para encerrar o assunto. Fulano, me desculpe, mas eu tenho que buscar o meu filho na escola. Fulano, me desculpe, mas é urgente, de verdade. Minha mãe já telefonou 2 vezes e eu preciso ir falar com ela. Bom, a pessoa não vai sofrer, ela não vai se sentir a pior das pessoas do mundo. Mas vamos lá. Então, transtorno de ansiedade generalizada faz a pessoa conversar muito. Às vezes ela quer soltar tudo aquilo, porque o pensamento dela é muito mais... o pensamento dela é muito mais rápido do que as palavras. Então, por que ela gosta de falar? Porque para falar, para articular as palavras, ela leva um tempinho maior. É como se ela sentisse necessidade de se ouvir. Ela está falando com você, mas na verdade ela está ouvindo o que ela está falando. E muitas vezes, a gente sabe disso, muitas vezes a gente precisa parar para ouvir o que a gente está pensando, o que a gente está querendo. E tem gente que é assim, só consegue ouvir-se internamente se for em voz alta. Então, muitas vezes sim, a pessoa com transtorno de ansiedade, ela vai falar muito porque ela está precisando ouvir aquilo que ela está falando. Outros casos, toque. A pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, ela precisa falar o que ela está sentindo e tirar de dentro toda aquela angústia que ela sente, então ela vai falar muito também, a pessoa com toque. Existem também problemas ligados diretamente à fala, que não são ligados a um transtorno exatamente. Esses problemas que eu nunca tinha ouvido falar, vê se você já ouviu falar, taquilalia.
taquilalia, que é a aceleração da fala. A pessoa fala rapidamente pela taquilalia e às vezes é até difícil entender o que ela está falando. A gente até se cansa e fica parado assim, deixando a pessoa falar. Ela pode estar sofrendo de taquilalia. E existe a outra também, que são ligadas à fala excessiva, a verborragia ou logorreia. É a mesma coisa. Verborragia ou logorreia é a fala excessiva. São pessoas que falam sem pensar, que soltam coisas que não eram para falar, não naquele momento, não daquela forma, não daquela pessoa. Todos nós sabemos que nós temos diversas faces. Sim, nós temos diversas faces. Essas faces a gente usa para falar com a mãe da gente, com o pai da gente, com os professores, principalmente adolescente. Já repararam? Adolescente em casa, ele tem um linguajar. Na escola, com os amigos, ele tem um outro linguajar. Ele fala palavrões, ele fala palavras grosseiras e tal, que a gente se ouvir, nossa, meu filho nunca fala isso em casa, mas isso é plenamente normal. São as faces, as máscaras que a gente precisa usar para poder conviver em sociedade. Qualquer dia a gente fala um pouco mais sobre isso aqui. Conviver em sociedade exige isso, máscaras. Então, e isso não quer dizer que a pessoa seja falsa ou nada, mas a pessoa com verborragia, ela vai falar sem perceber que ela está falando para a pessoa errada. É aquela pessoa que vai chegar em casa e xingar e falar palavras grosseiras para os pais, sem perceber ou sem fazer sem pesar, sem botar na balança e falar, não, meu pai vai ficar chateado, minha mãe vai ficar pé da vida, meu pai vai me pôr de castigo, vai me tirar a internet durante não sei quantos dias. Então, a pessoa que consegue raciocinar a respeito, ela não fala tanto, ela fala as coisas certas, nos momentos certos, nos lugares certos. Empresa, né, gente? Quem não, né? Já pensou falar tudo o que a gente pensa numa empresa? Na empresa onde a gente trabalha, aí então não dá certo. Bom, gente, também existe o taquipsiquismo, que foi outro termo que eu cheguei, que é a aceleração do pensamento. É como o coração, que com a taquicardia ele começa a bater apressadamente. Com o taquipsiquismo, os pensamentos fluem rapidamente e a pessoa ela começa a falar sem parar. Muitas das vezes isso acontece com as pessoas com bipolaridade. Sim, com transtorno bipolar. Naquela fase de mania, eu já falei sobre isso aqui, bipolaridade. Eu vou até deixar no final do vídeo esse outro vídeo, porque se você ainda não assistiu, assista, que é sobre a bipolaridade, uma entrevista que eu fiz com uma pessoa bipolar. Pois bem, a pessoa bipolar, não todas, mas a pessoa bipolar, ainda mais aquelas pessoas do tipo 1, aquela bipolaridade que aparece mais, onde as manias, a fase de mania é muito recorrente e é bastante forte. Sim, essas pessoas na fase da mania, elas costumam falar sem parar, falar demais. E isso também causado por um transtorno. Outro transtorno que leva a pessoa a falar demais é o transtorno narcisista, aquele onde a pessoa quer chamar a atenção, ela quer convencer a outra pessoa do tanto que ela é boa, do tanto que ela é caridosa, do tanto que ela é uma pessoa humanista. Então, o que é que ela faz? Ela fala demais, tentando, nessa sequência de palavras, convencer a pessoa de que ela é uma pessoa muito boa, muito maravilhosa. Então, o falar demais também pode estar ligado ao transtorno narcisista. Bom, gente, falamos sobre
Pessoas que falam demais, assim, só por cima. É claro que existem muitos outros transtornos que podem causar o falar demais, mas também existem outras situações, que é quando a pessoa fala demais, mas não está ligada especificamente a um transtorno. Pode estar ligado às condições de vida da pessoa, que foi o que eu citei lá no início. Por exemplo, uma pessoa que vive sozinha, principalmente pessoas de idade que são muito solitárias, elas vivem sozinhas. Quando elas saem, quando elas vão ao mercado, quando elas vão a uma farmácia, elas costumam conversar bastante com os balconistas, com os farmacêuticos, porque ela sente necessidade de conversar, ela sente necessidade de falar. Então, essa solidão, ela machuca e a pessoa, de alguma forma, sem perceber, é claro, ela acaba falando mais e mais da conta. Normalmente com pessoas o quê? Ocupadas, que estão atendendo no mercado, no supermercado, na farmácia, no açougue. Então isso acaba por atrapalhar a fala dessa pessoa. Mas aí eu volto a falar daquela empatia, de conseguir, dentro do possível, né, cortar aquele assunto e dar chance para o outro cliente vir e falar o que ele deseja. Outro motivo que leva uma pessoa a falar demais, sem que seja um transtorno, é quando a pessoa está indignada. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? A pessoa indignada com alguma coisa, ela viu alguma injustiça, ela viu alguma coisa errada, ela passou por algum trauma, então a pessoa ficou indignada porque alguém passou, por exemplo, e jogou lama na roupa dela. Então essa pessoa vai falar indignada o dia todo, vai falar. Você vai identificar que se trata de indignação porque o assunto é um só, não existe outro assunto. Ela vai falar o dia inteirinho que ela tomou banho de lama e ela, na verdade, ela precisa falar nisso, ela precisa para desabafar, para se sentir mais leve, para no outro dia ela estar falando sobre outros assuntos, outros temas. Nós somos extremamente sociais, né, gente? A gente se comunica com as palavras mesmo. Por isso que a gente fala tanto. Outras pessoas são prolixas por natureza. O que é uma pessoa prolixa? É uma pessoa que fala coisas desnecessárias. Não precisava falar tanto e repetir tanto. Então, a maioria das coisas que essa pessoa fala, você entra aqui e sai por aqui. Você não guarda porque você vê que se trata de uma repetição infinita e de coisas que não levam a nada. Muitas vezes, a pessoa ser prolixa vem de um fato ligado à família. Famílias que falam demais. Então aquela criança, aquele bebê chega àquela família e aquela criança cresce naquele meio onde as pessoas sempre falam muito. Então o que ela vai entender? Que o certo é falar muito. Passa a ser uma pessoa prolixa, que fala aleatoriamente e fala bastante, repete bastante. Tem o falador compulsivo, onde o cérebro é lento. O cérebro, ele trabalha de uma forma mais lenta e as palavras saem de uma forma mais rápida. Por isso essas pessoas tentam acelerar o pensamento falando por meio da palavra. Elas têm facilidade de falar, mas não têm de pensar, de articular as ideias. Então ela acaba falando demais. Gente, essa faculdade de falar demais, ela atrapalha a vida das pessoas, embora muitas vezes elas não percebam isso, mas falar demais atrapalha à medida em que afasta as outras pessoas. Ela deve prestar atenção no quanto ela fala. Eu acho que eu estou falando muito, né, gente?
Eu tô falando muito. Aliás, eu acho que eu falo muito nesses vídeos aqui com vocês. Mas eu gosto muito de falar com vocês. Tem um lugarzinho aqui no meu coração. Sempre. Você não imagina como é bom falar com vocês. Um beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Aquela história que o peixe morre pela boca, que não sei o quê, que não sei o quê. Se a gente for ver, tem fundo de verdade, sim.